Boa tarde a todos. Sou a professora Fátima. Vou apresentar a professora Gabriela e o Yuri. A professora Gabriela Afonso é natural de Belém e é professora efetiva de piano da Escola de Música da Universidade Federal do Pará e é doutora em música pela USP, tendo sido orientada pelo pianista Eduardo Monteiro. Ela desenvolve pesquisa em performance historicamente informada, focando nas tradições interpretativas em Chopin e na experimentação nos pianos de época Pleyel, né? Ela tem o bacharelado e o mestrado pela City University de Nova York, sob a orientação de Edna Golansky, com quem também se aperfeiçoou no método Taubman. Ela também estudou na École Normale de Musique de Paris, na classe do pianista Edson Elias, e realizou um curso, um master course em performance, em pianos históricos, em pianos modernos em Varsóvia, na Polônia, promovido pelo Instituto Chopin com os pianistas Krzysztof Jablonski, Nikolai Demidenko, Alexei Lubimov, Tobias Koch e Akiko Uebe, entre outros. É detentora de muitos prêmios no Brasil, nos Estados Unidos e na França e atua como solista e camerista, e também proferindo palestras, workshops, seminários e masterclasses em várias instituições pelo Brasil. Ela atua como professora nas oficinas de piano da USP e em festivais internacionais de música. Atualmente integra o quadro de docente do curso de pós-graduação em prática e ensino do piano no século XXI da Academia Cultura e participa da comissão organizadora deste nosso evento de pedagogia do piano. Também gostaria de apresentar o outro palestrante que divide com a professora Gabriela essa palestra, que é o Yuri Kowaleski, bacharel em piano pela Universidade Federal de Santa Maria, sob orientação da professora Vera Viana. Durante o curso foi monitor de História da Música, Contraponto, Harmonia e Correpetição. Participou de 5 edições do Festival Internacional de Inverno da UFSM e de uma edição do Festival Internacional Sesc de Pelotas, onde teve contato com importantes professores de piano do Brasil e de outros países. Em 2017, fez breve intercâmbio na USP, onde apresentou recital no auditório Olivier Tone. Atualmente realiza pesquisa sobre pianos históricos entre 1850 e 1900, presentes no Brasil, a influência deles no repertório de suas respectivas épocas e atua na restauração desses instrumentos. Nesse último campo, considera crucial buscar a autenticidade dos materiais e processos para trazer à tona um universo sonoro e toque autênticos para os quais os instrumentos foram originalmente projetados. Então, com muito prazer que vamos agora ouvir a palestra da professora Gabriela e do Yuri. Agora passo a palavra a você. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui falando sobre esses compositores, nesse evento maravilhoso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns aspectos do universo sonoro de Chopin e Debussy, que estão intimamente relacionados. Chopin influenciou vários compositores, entre eles Debussy. E vamos fazer algumas comparações ao piano Pleyel do século XIX, inclusive demonstrando os exemplos sonoros num Pleyel da época de Chopin e num Pleyel também do século XIX, autêntico, que foi restaurado pelo nosso querido e profissional Yuri Kowaleski, que vai falar daqui a pouquinho pra gente. E vamos fazer comparações ao piano moderno também. Bem, então é extremamente importante para compreender o universo sonoro de Chopin e o seu estilo, estudar e compreender as origens do compositor, o quanto ele gostava e quanto o folclore da Polônia, da sua terra natal, influencia nas suas músicas. A gente vê muito nas mazurcas, nos poloneses, a grande influência do bel canto. Ele gostava muito do canto, isso a gente vê muito nos noturnos. Ele dava muita preferência à beleza sonora, a beleza para ele vinha na frente da destreza. Então, para um compositor que revolucionou a técnica pianística, dizer isso, essas são as palavras dele, que a beleza sonora
está acima da destreza, só aí a gente já vê a importância que ele dava à sonoridade e a sua preferência pelos pianos Pleyel, que ele veio a conhecer quando ele chegou em Paris, né? Ele chegou em 5 de outubro de 1831 e vindo de uma turnê da Europa, até então ele morava na Polônia, e foi então que ele conheceu os pianos Pleyel, que se tornaram seus pianos favoritos. Ele gostava dos salões menores, esses ambientes menores, justamente para observar, ouvir melhor a sonoridade, né? Esses ambientes mais acolhedores. E é extremamente importante a gente conhecer e, sobretudo, experimentar esses pianos, porque traz um aprofundamento maior para a gente. A gente consegue entender muito melhor as indicações de andamento que ele deixa, as indicações de pedal, sobretudo, né, dos seus manuscritos, as questões de sonoridade, de dinâmica, os refinamentos de timbre. Então, é muito enriquecedor ter esse conhecimento a respeito dos seus pianos. Em relação ao seu estilo, destacamos aqui a importância que ele dava à articulação, ao toque, ao fraseado, ao legato, ao cantabile. Tive a oportunidade de experimentar um Pleyel da época de Chopin, na Polônia e na França, e eu fiquei extremamente impressionada com o cantabile desse instrumento. É impressionante realmente a forma como o instrumento canta. A variedade que Chopin tinha, prezava por isso, né? Fazer grandes variações, né, de gradações de dinâmica, sobretudo no nível da dinâmica piano. Prezava pela delicadeza da sonoridade, o refinamento, diversidade de timbres, né, tudo isso característico da sua performance. O rubato também característico do seu estilo. Usava muito o mezzavoce, o sottovoce, influência do bel canto. Aqui eu vou falar um pouco mais à frente sobre o sottovoce, um exemplo. Os ornamentos, na influência também do barroco, ele indicava a execução dos ornamentos conforme a prática barroca, fazia a distinção entre as apogiaturas longas e as curtas. E também aqui nós vamos falar, demonstrar sobre alguns tipos de pedalização. Sobretudo aquelas que têm os tipos de pedal que têm função colorística, né, que também está relacionado a Debussy, a música de Debussy, mas para frente o Yuri também vai demonstrar alguns exemplos. Então eu vou mostrar aqui o que a gente chama de pedal aberto, o pedal longo e o na corda, que Chopin utilizava muito também para efeitos de timbres, contrastes de timbres. Não posso deixar de mencionar brevemente que, por exemplo, no concurso Chopin, que eu tive a oportunidade de assistir, de pianos históricos, todos esses aspectos, foi em 2018, lá em Varsóvia, foi o primeiro. Todos esses aspectos eram observados, eram enfatizados, e também foi possível verificar nesse concurso, nessa edição desse ano de 2021, que eu assisti online, né? E mesmo nos instrumentos modernos, foi possível perceber, principalmente nos candidatos que ganharam, né? Que eles seguiam realmente as indicações de pedal, tentavam fazer esses ajustes, trazer todo esse estilo e essa linguagem, esse cuidado tanto com a pedalização, cuidado com a beleza da sonoridade, as dinâmicas, os pianíssimos, flexibilidade nos andamentos. Então foi possível perceber isso também nos instrumentos modernos. Isso aqui é muito interessante. Aqui é só um programa, o primeiro concerto de Chopin, quando ele fez em Paris, alguns meses depois da chegada dele, né?
fevereiro de 1832, onde ele toca vários compositores, inclusive o primeiro movimento do concerto dele, Mi menor. Aqui foi com quarteto. Nos salões Pleyel, né, eles chamam salões porque, vou mostrar logo aqui à frente, eram 3 salas, na verdade, né? Aqui, ó, a gente tem a planta, era no primeiro andar de um hotel particular, e aqui era o salão central, maior, né? E essa antessala e o pequeno salão. Então, os salões Pleyel, né, nessa época, na Rue Cadet, era dessa forma. Aproximadamente 100, 150 pessoas. Não era muito grande. Aqui, fotos mais atuais, né, por exemplo, o corredor que une os salões. Aqui que dá para o pátio, à direita. Aqui uma gravura, quando a sala já se mudou para Rue Rochechouart, foi inaugurada em 1939. É uma gravura de 1855. Aqui já cabia mais pessoas, em torno de 300 a 350. 1839, 300 e mais para frente, mais tarde 500 pessoas. Aqui os pianos da época de Chopin, e conheci alguns modelos variados, né, Pleyel. O pianino, que era adorado por ele gostava muito, aqui à esquerda. O piano de cauda, né, tinha o petit patron, ou o grande patron. Aqui o piano de mesa, se é uma foto do martelo, a gente vai falar também mais à frente, com mais detalhes sobre os martelos, a mecânica. Bem, então a fábrica Pleyel era uma das mais importantes das fábricas francesas. E a marca, né, digamos assim, dela era essa busca constante pelo refinamento de nuances e timbres, que era o que Chopin tanto buscava também nas suas performances, nas suas composições e no seu ensino, né, na sua prática pedagógica. Então, a fábrica foi fundada por Ignaz Pleyel em 1807, e Camille Pleyel, seu filho, assume justamente quando o pai morre, né, acho que 2 meses depois de Chopin chegar em Paris, final de 1831, Camille assume e vem se tornar o grande amigo de Chopin. E eles acabam, por meio dessa amizade, formando um pacto onde Camille fornece vários instrumentos, Pleyel, a Chopin, e Chopin, em troca, faz a divulgação, né, tanto com os conceitos, quanto com os alunos e artistas da época. Divulga o instrumento, inclusive ganhando comissões. Então, esses pianos, eles apresentam características bastante distintas dos pianos modernos. Primeiramente, o que chama bastante atenção é a sonoridade, extremamente lírica, aveludada ou aguda, tipicamente luminoso, chamado um termo próprio de prateado, né? Os timbres são diferentes nos diferentes registros, agudo, médio e grave. Então, muita riqueza de timbres, tem menos volume que os pianos modernos, menor volume, menos ressonância, e justamente em favor desse refinamento da sonoridade, né? Pode proporcionar mais nuances. Os martelos são menores, são mais leves, o revestimento é diferente do revestimento dos pianos modernos. Ou era de couro e pele de animal, ou feltro, mas esse feltro muito menos denso que os modernos e extremamente macio. E é justamente isso que vai ser responsável pela sonoridade tão delicada do Pleyel que Chopin tanto apreciava. E esses martelos facilitam justamente essas variações de dinâmica. Eu fiquei bastante surpresa também experimentando esses pianos, o quão fácil e agradável é fabricar as dinâmicas, piano pianíssimo, com uma corda, e isso é notável, essa diferença em relação aos pianos modernos. Tá?
Chopin adorava isso. Então, a sonoridade é bastante transparente em relação aos nossos pianos. Eu consegui entender mais esse aspecto realmente experimentando esses pianos, tá? Ouvi as gravações, mas foi realmente experimentando que eu pude ter mais essa consciência. Então, eu recomendo a todos, quem puder experimentar, vale a pena essa experiência. As cordas são paralelas, isso influencia muito, justamente nessa transparência sonora, que eu trouxe algumas fotos para ilustrar. À esquerda, piano vertical com as cordas paralelas, a gente observa bem, aqui uma ao lado da outra. E à direita, aqui, piano vertical também, mas corda cruzada. A gente vê aqui essas cordas na diagonal, passando sobre as cordas aqui do meio, que é justamente para criar mais reverberação, mais potência. Mas perde um pouco da transparência, principalmente nos instrumentos modernos. Aqui a parte inferior, as cordas aqui paralelas, e embaixo, cruzando, sendo Yamaha moderno. Aqui no piano de cauda, à esquerda também as cordas paralelas, ó, no Pleyel. E à direita, um piano moderno com as cordas cruzadas. Também só um outro ângulo. Cordas cruzadas aqui à direita. O mecanismo do Pleyel responde imediatamente aos diferentes toques do pianista. O escapamento também é simples, né? Também pode se chamar de escape único. Essa característica encantava Chopin, né? Ele dizia que ele podia fabricar e moldar a sonoridade. Ele sentia que ele tinha um contato direto com os martelos. Isso também os pianistas que tocam Eu não sabe usar pedal tom, não. Facilidade de tocar em pianos históricos, a oportunidade, eles também relatam isso, essa questão de moldar a sonoridade, fabricar os diferentes timbres, acaba proporcionando um toque muito mais pessoal para cada pianista, tá? Justamente por isso. As teclas são mais estreitas, são mais leves e menor profundidade, tá? Isso também é um fato notável quando você experimenta. Alguns pianistas dizem que precisam de vários dias para se adaptar. Eu já ouvi pianistas dizendo que precisam de meses para se adaptar quando vão de um instrumento moderno para esses pianos Pleyel. A extensão do teclado é um pouco menor que o piano moderno, tá? O Pleyel da época de Chopin, 6/8, aproximadamente 78 notas. O moderno tem 88. A caixa acústica é menor, né? Toda de madeira. Yuri vai falar um pouco mais sobre isso também mais à frente. Também a afinação diferente, né? Para a gente ter uma ideia, em 1859 foi estipulado o diapasão normal francês, porque havia muita variação, né, de diapasão. E hoje foi estipulado em 435, hoje é 440, até 442 em alguns lugares. E eles apresentavam 2 pedais apenas, o na corda e o de sustentação. Aqui uma foto dos pianos. Vou mostrar alguns pianos que pertenceram a Chopin. Esse é de 39, permaneceu com ele até 41, ele ficou 2 anos com esse piano. Ele se encontra no Musée de la Musique, em Paris. Acho que está cobrindo aqui, né, as informações aqui em cima. Mas enfim, é 6/8. Vocês conseguem observar aqui na foto, vai até a nota Sol. Não sei se dá para enxergar. É de madeira, né, mogno. Eu acho o acabamento lindo, sou apaixonada. Aqui dá pra gente ver essa tábua suplementar, que a gente chama em português, né, em francês, fausse table, que era utilizada na época aqui de madeira, ó, para deixar a sonoridade ainda mais arredondada, mais abeludada, tá? Aqui é o famoso pianino, queridinho de Chopin. Esse aqui especificamente é o número 6668. É isso, Gabriela? É 6668. Que Chopin utilizou para finalizar os prelúdios em Maiorca, tá? Ele se encontra até hoje lá no museu em Maiorca.
vai de dó a fá, então havia essas pequenas variações, um ia até fá, outro sol, outros até lá, conforme ia avançando. Uma característica aqui importante desse piano, os martelos, né, extremamente pequenos e delicados. Vocês podem observar aqui várias camadas de couro e pele de animal. Isso que fazia a sonoridade ser tão delicada, tão aveludada. Outro aspecto também importante, esse piano aqui é bastante similar ao de Chopin, ele é de 1839, e esse piano eu tive a felicidade de experimentar, ele é da coleção do Fadini, que é um renomado restaurador de pianos na França, especializado em pianos Pleyel. Ele é extremamente similar ao que eu acabei de mostrar, que Chopin utilizou para finalizar os prelúdios. É muito interessante, mesmo tipo de martelos, né, pequenos e revestidos de pele de animal, e é somente 2 cordas, tá? O piano moderno vertical, a partir da região média aguda, são 3 cordas, enquanto que esses pianos, eles continham apenas 2 cordas. E quando você aciona o na corda, o mecanismo é diferente, ele se desloca para a direita e os martelos golpeiam efetivamente apenas uma corda, por isso é tão delicado. Alguns até comparam ao som de uma harpa, quando você aciona o pedal na corda. E Chopin adorava essa sonoridade delicada. Eu trouxe aqui um exemplo nesse pianino do prelúdio número 6. Eu utilizei em vários momentos. Eu não estou usando fone, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Aconselho quem tiver fone de ouvido por perto, colocar, porque dá para ouvir melhor, tá? Porque é realmente bem delicado e as diferenças são muito sutis. Claro que ao vivo você observa muito mais essas diferenças, tá? Quando aciona o pedal na corda, quando está sem um na corda, essas questões de dinâmica e de timbre ficam mais notável lá ao vivo. Mas ainda assim dá para perceber na gravação, sim. E aqui ao final, a gente vai perceber aqui esse pedal longo, que é o pedal aberto, que não tem indicação de retirada de pedal, sem o asterisco. Nesses pianos era perfeitamente possível deixar um pedal só, né, até o final, pressionar sem trocar o pedal. E no piano moderno, isso produz um efeito colorido muito delicado, muito especial nesses pianos. No piano moderno, a gente pode fazer, é recomendável tentar trazer essa sonoridade característica, pressionando o pedal, por exemplo, deixando meio pedal, né, pressionando até a metade. E dependendo do piano, dependendo da sala que a gente está, você pode deixar inteiro, sem trocar esse meio pedal, ou fazendo uma leve troca aqui no Si, nesse compasso aqui, sem limpar completamente, tá? É um pedal extremamente refinado. Eu vou colocar aqui para vocês.
fica esse efeito de bruma aqui no final, né? Os sons levemente misturados, combinados, mas sem deixar a sonoridade suja, entre aspas, né? E de novo, aqui no Pleyel não troquei, nem tremi o pé, tá? Não foi trocado o pedal, de jeito nenhum. O outro exemplo é o Prelúdio 15. Esse pedal aqui também, pedal aberto, que não tem nesse compasso, 78, não, 78 aqui, 9, 81, que não tem sinal de retirada, tá? Então, o autor Eigerdinger sugere também que é um pedal aberto, que no Pleyel você pode deixar perfeitamente o pedal sem trocar. E é justamente nessa região aqui onde o canto, pela única vez nesse prelúdio, aparece em estilo recitativo, sem acompanhamento. Na esquerda, no Pleyel, quando a gente faz sem pedal, essa região, a sonoridade, ela decai muito rapidamente. Então realmente fica desinteressante, não soa muito bem sem pedal. Ela não se mantém contínua, o cantabile perde muito. E com esse pedal, aí sim, por isso que a gente entende a pedalização de Chopin nesses pianos. Fica realmente, o cantabile enriquece com esse pedal e a sonoridade fica limpa. A gente também no piano moderno, eu ouvi várias gravações, vários pianistas trocam, tiram o pedal, mas tem alguns que observam essa questão, né? A Marta Argerich, a gravação dela é uma das gravações que me chamou a atenção para esse tipo de pedal. A Hall também. Aqui também, esqueci de mencionar, esse piano foi restaurado pelo Fadini em 2016. Eu experimentei em 2018, tá? E aqui uma gravação de Kochalski, para a gente ouvir esse piano que pertenceu a Chopin. É o seguinte, Kochalski foi aluno de Mikuli, que foi aluno de Chopin, tá? Um dos alunos mais importantes de Chopin. Então, Kochalski é considerado um pianista de referência em relação ao estilo, né, de execução de Chopin. E ele fez essa gravação histórica nesse piano que pertenceu a Chopin. É um Pleyel de 1847. Tá cobrindo aqui, eu acho. A gravação é de 1948, tá? E esse piano, ele foi vendido para Jane Stirling, que era aluna de Chopin, e ele ficou com Chopin na época que ele passou uma temporada na Escócia, tá? e na Inglaterra, ok? Esteve um tempo, uns meses viajando lá. Aí a Jane Stirling cedeu. Aqui a gente vai perceber, na Berceuse, justamente Chopin explora essa área do Pleyel que tem essa característica da cor que chamam prateada, né?
Kolysanka. Ai, perdão. Acho que deu para todo mundo perceber, né, o timbre como é característico e a clareza da sonoridade. Muito expressiva essa gravação e histórica. E só esclarecendo, eu não consegui uma foto colorida, mas é marrom a madeira, tá? Jacarandá. Não é preto, não, tá? Agora, passo a palavra ao Yuri. Vai continuar aqui a apresentação. Boa tarde a todos. Peço desculpas pelo o nome que está escrito na minha
na minha imagem, não é o meu, é do meu primo, que gentilmente me emprestou o notebook dele, por causa que o meu teve um problema técnico seríssimo. Então, obrigado ao meu primo também, aproveito para agradecer. Bom, como todo mundo pôde perceber, a partir das gravações que a professora mostrou, o som da Pleyel tinha uma beleza única, esse som aveludado, perolado, e eles sabiam disso. Então, desse momento em diante, a Pleyel começa a procurar maneiras de preservar essa sonoridade enquanto enfrenta a segunda metade do século XIX, que é quando acontece uma mudança cultural muito intensa na nossa sociedade. Então, o meu slide começa com o título O Fim de uma Era, porque justamente em 1855 ocorre o falecimento de Camille Pleyel, que está no próximo slide. O falecimento de Camille Pleyel e Pierre Erhard. Camille Pleyel, como a professora Gabriela já disse, era muito ligado a Chopin. Chopin costumava dizer que Camille Pleyel, quando tocavam juntos Mozart a quatro mãos, Chopin não tinha uma experiência musical, ele tinha como se fosse uma aula. Então, com o falecimento de Camille Pleyel, acontece no mesmo ano a Exposição Universal de Paris, que a Pleyel justamente ganha a medalha de honra, que está retratada no slide. No mesmo ano, assume, então, Auguste Wolff, que era genro de Camille Pleyel. Auguste Wolff, então, começa a providenciar a modernização da marca. Então, no próximo slide, a gente vê que em 1858, 3 anos depois, ele publica um novo catálogo de modelos. A maior importância desse catálogo, além de a numeração dos pianos ter permanecido a mesma durante até o século XX, é a criação de um novo grande modelo de concerto. Um novo grande modelo de concerto, que tinha 280 centímetros de comprimento. Vamos lembrar que hoje em dia o Steinway modelo D, que é um dos pianos de concerto mais famosos do mundo, possui 276 centímetros de comprimento de cauda. E esse Pleyel possuía 6 a mais. Não, 4 a mais, 4 centímetros a mais. Antes existia o Grand Patron e o Petit Patron. O Petit Patron tinha 220 centímetros de comprimento de cauda e o grande possuía 240. Então, esse é o novo modelo grande. Bom, como um todo, a fábrica, depois disso, não muda. A única exceção é o fato de que a marteleira não era mais aquela com aquele feltro em cinza. Agora, eles passaram a utilizar o feltro branco, similar ao moderno, pelo fato de ser de origem de feltro de ovelha. Porém, com a importantíssima diferença de ter uma densidade muito menor e era uma camada muito fininha desse feltro, que era e ainda era colocado sobre camadas mais rígidas, como na época de Camille Pleyel. No próximo slide, a gente vê o que Auguste Wolff apresenta na Grande Exposição Universal de 1862. É o mesmo instrumento, com as cordas paralelas, com esses martelos, que são completamente diferentes dos modernos, e o sistema de escape único preferido por Camille Pleyel. No próximo slide, a gente vê outra inovação que a Pleyel apresenta nessa exposição, que era uma estrutura de piano com uma pedaleira que poderia ser usada vantajosamente para organistas estudarem. Então, aqui a gente vê nas gravuras o modelo pequeno, acompanhado de um piano vertical, e o modelo grande, acompanhado de um piano de cauda. Essa criação ela é muito simbólica, porque a gente vê que as fábricas não estavam pensando num novo instrumento, ou numa nova sonoridade, mas sim em criações novas e criativas, no caso, que pudessem vir a somar no universo musical, mas sem necessariamente mudar o que já existia. Próximo slide. Nós vamos ter exemplificado aqui o escape único,
que vocês podem ver que é muito simples. Ali onde tem a letra A é a base da tecla. Acima vai ter um pivô que encosta na noz do martelo. Quando a pessoa pressiona a tecla, ela sobe, consequentemente, o pivô empurra a noz do martelo e ele vai até a corda. Bastante simples. Essa mecânica foi criada ainda no século XVIII, e por isso que Chopin dizia que ele se sentia muito em contato com as cordas do piano, por essa simplicidade. Wolff, vendo a possibilidade de, antes, um anterior, essa mecânica, escape simples de Camille Pleyel. No próximo slide, a gente vai ver a criação de Wolff, que ele pega essa mesma estrutura e simplesmente agrega outros mecanismos para gerar um duplo escapamento, imitando a outros fabricantes que estavam fazendo duplo escapamento, que é aquele efeito de tu não precisar. Porque, o que é o escape único? O escape único, tu pressiona a tecla e ele toca normalmente. Só que quando tu precisa repetir, você precisa levantar a tecla até o fim, e daí, para conseguir soar de novo. O piano moderno, ele tem o duplo escapamento, então, depois que tu toca, tu pode levantar levemente o dedo, e quando tu pressiona, ela toca. Então, essa é a ideia de Wolff, criar um duplo escapamento sem perder as qualidades da mecânica inglesa de Camille Pleyel. Tudo isso permanece estável até, onde a gente vai ver agora, a Exposição Universal de 1867, que eu não tenho como estressar o quão importante ela foi. Ela foi, talvez, o maior embate, ou melhor, o mais simbólico embate da escola europeia de fabricação com a escola americana. No próximo slide, a gente vai ver o piano apresentado nessa exposição pela fábrica Steinway. Observem, é essencialmente um piano moderno. As cordas são mais grossas do que os pianos europeus usavam naquela época. E, além disso, e por causa desse calibre maior das cordas, foi usada uma estrutura de ferro maciço fundido, que os europeus viam como algo absolutamente fora de cogitação, digamos assim. Eles pensavam que, como quem diz, nós não fabricamos pianos assim. É uma inovação super interessante, mas estava-se ainda apegados àquela sonoridade dos tempos de Chopin. Os martelos, vocês vão observar, são também completamente diferentes do tempo de Chopin, onde é usada uma banda muito maior de feltro e de uma densidade muito maior, justamente para conseguir acionar esse encordoamento muito mais ambicioso. No próximo slide, a gente vai ver a reportagem de Fétis, onde ele diz que essa sonoridade desses instrumentos impressionou o público pela grandiosidade, e que esse seria o futuro da manufatura de pianos. Porque, afinal de contas, nessa época, os halls de apresentação estavam se tornando cada vez maiores. No próximo slide, a gente vai ver a reação da Pleyel. Enquanto marcas como a Erhard eram mais tradicionalistas e mantiveram as cordas paralelas e os quadros com menos metal para proteger para suportar a tensão das cordas, a Pleyel adotou o cruzamento de cordas. Manteve tudo como era antes, porém com o cruzamento de cordas, que é o que a gente vê na imagem desse instrumento aqui debaixo do slide. Este exemplar da foto seguinte é exatamente esse mesmo modelo, só que de 1874. Ele agora está sendo restaurado por mim, e na próxima foto a gente vai ver um problema que ele apresenta agora na restauração. Aliás, nessa próxima foto a gente tem o cruzamento das cordas. Observem ali as barras, como elas são montadas, não é ferro fundido, são várias barras de ferro forjado que são montadas e aparafusadas entre si. O ferro forjado, ele é muito mais leve e mais resistente do que o ferro fundido, e era nisso que a manufatura europeia acreditava. No próximo slide, ali, uma explanação do cruzamento, que eu fiz essas linhas, já que o instrumento está sem cordas na foto, e em seguida um problema que ele tem.
observem, essa imagem, digamos, apocalíptica, é um setor do cepo dele que colapsou. Por quê? Porque em algum momento, no século XX, alguém fez uma restauração desse instrumento e usou cordas modernas. Então, isso causou o colapso dele, porque esse instrumento não foi projetado para esse tipo de encordoamento. No próximo slide, a gente tem as amarrações, que nitidamente não são as adequadas, porque nessa época a Pleyel ainda usava a amarração à francesa, que está sendo exemplificada no slide seguinte. Observem como a corda dá várias voltas, depois tem um acabamento. Foi um dos indícios, além, claro, da ruptura em si, foi um dos indícios que me demonstrou que esse encordoamento não era original. No próximo slide, a gente vê também que as cordas foram enroladas somente 3 vezes em torno das cravelhas, que é exatamente o padrão moderno. Então, vê-se um padrão de trabalho completamente como se estivesse lidando com um instrumento do século XX, com cepo com armação em ferro maciço fundido. No próximo, a gente vê do instrumento 76342, o encordoamento original Pleyel preservado, e especialmente ali à esquerda, a gente vê uma das cravelhas com pelo menos 4, com a corda passando 4 vezes em torno da cravelha. E nas mais agudas, elas chegam a passar 6 vezes em torno da cravelha. Então, a gente tem esse trabalho também de investigador e tem que aprender como o instrumento fala para a gente o que aconteceu com ele, né? Então, precisamos, sim, estar cientes dessas tradições de construção. Em seguida, nós temos esse martelo, que ele, digamos assim, é o meu último tesouro encontrado, por causa que esse martelo, ele pertence ao instrumento número 40.882, que é um modelo Moyen Patron 2, um modelo médio 2, encontrado no interior da Argentina. Então, esse instrumento ele sobreviveu de maneira absolutamente intocada, porque na América Latina como um todo, nós temos uma tradição fortíssima de piano, especialmente no Brasil, mas nós não temos uma tradição de ateliês de restauração. Então, o que acontece é que, às vezes, quando a gente pega um instrumento dessa era e os mais antigos, como o caso do Fadini, a gente encontra eles extremamente descaracterizados. Aqui na América Latina, por outro lado, era muito mais escasso essa questão dos próprios afinadores, era mais escasso, e quanto mais ateliês de restauração. Então, quando a gente tem a alegria de encontrar uns instrumentos dessa época, é muito grande a probabilidade de nós encontrarmos eles em estado genuíno e intacto, que é exatamente o caso. Esse é o melhor conjunto de marteleira desse estilo Pleyel que eu já encontrei até hoje. E é justamente o estilo que eu vou utilizar, vai ser fabricado do zero, eu vou fabricar em parceria com César Guidini, de São Paulo, que é um restaurador muito importante do Brasil e construtor de cravos e fortepianos, justamente para aquele piano que está com o cepo colapsado, ele vai ser completamente restaurado. Lembram quando eu falei que havia sido modificado do feltro cinza para o feltro branco? É exatamente esse. Então, é muito simbólico que nós tenhamos encontrado justamente ali no interior da Argentina um exemplar perfeitamente preservado. Vamos ver agora, em seguida, qual era a opinião das pessoas naquela época. Eu coloquei aqui a citação em francês, porque vocês vão ver ali na 5ª linha alguns dos adjetivos usados desde a época de Chopin, rondeur et moelleux, no caso, em português, no próximo slide, vem a tradução inteira, que no caso, de 1870. Em suma, constata-se ao ouvir e examinar. Só um momentinho, deixa eu mudar minha tela para ficar melhor. Em suma, constata-se ao ouvir e examinar os novos instrumentos que os sons graves e médios ganharam em intensidade, sem perder a clareza. O som de Pleyel permanece o que era. Essa é a mais importante, né? O som de Pleyel permanece o que era, cheio de distinção, redondeza, maciez, aí o rondeur e moelleux, modificando-se maravilhosamente sob a mão. Só se tornou mais acentuado e mais incisivo.
é aquelas medidas para modernizar o instrumento no sentido dele estar apto para os halls de apresentação cada vez maiores. Não suficiente essa citação, na seguinte, nós temos uma citação mais intensa ainda, onde o repórter fala dos instrumentos que ele ouviu na exposição de 1873 de Viena. Já falamos dos grandes pianos de concerto exibidos pela Casa Pleyel, Wolff e companhia. Várias vezes por semana, verdadeiros concertos gratuitamente oferecidos por excelentes artistas atraem a multidão em torno destes magníficos instrumentos. Não somente eles não perderam nada das qualidades delicadas e finas dos antigos pianos Pleyel que Chopin preferia a todos os outros, mas um novo arranjo dos cavaletes e cordas deu-lhes uma potência sonora incomparável. Os fabricantes franceses decididamente conseguiram igualar a potência dos pianos americanos sem sacrificar aquele charme indefinível que muitas vezes falta em produtos de manufatura estrangeira. Essa frase significa muito, significa todo esse protecionismo dessa sonoridade, né? Adiante, nós vamos ter o universo sonoro agora de Debussy. Debussy nasce em 1862, em Saint-Germain-en-Laye, e falece em 1918 em Paris. Então, ele participa exatamente dessa transição desse mundo musical que ainda existia essa rixa entre a escola francesa, buscando a delicadeza e a clareza de vozes, e a escola americana, buscando simplesmente preencher os halls de apresentação que cada vez vinham se tornando maiores. Por exemplo, lembram-se quando a professora Gabriela mostrou as salas Pleyel da Rua Cadet, possuía algo em torno de 150 pessoas que poderiam assistir. Na sala mais nova, da Rua Rochechouart, possuía 550 lugares, em média. Na segunda metade do século XIX, o Carnegie Hall de Nova York foi construído com mais de 2.500 lugares. Então, é óbvio que o tipo de instrumento a ser utilizado precisava ser diferente. Então, sabendo da... Vamos ao próximo? Para Debussy, um evento marcante na sua vida foi a Exposição Universal de 1889 de Paris, pelo fato de que lá ele se encontrou com a música vinda do Oriente. Então, nessa música, nessa sonoridade dessa música, que a gente vai ver no próximo slide, os instrumentos, ele descobriu possibilidades novas de criação, que abandonavam as formas clássicas europeias, como, por exemplo, a sinfonia, sonatas que já estavam muito fora de moda na segunda metade do século XIX, e com esse orientalismo, Debussy viu a possibilidade de inovar, de sanar o seu desejo de inovar musicalmente. No próximo slide, a gente agora chega no Pleyel 76342, que é um instrumento que eu restaurei há 2 anos atrás, que foi uma restauração diferente do princípio utilizado por Fadini. Por quê? Porque Fadini, ele, com toda razão, ele coloca cordas historicamente corretas novas e martelos historicamente corretos construídos por ele. Para quê? Para que sejam instrumentos que estejam tão bons como eles eram quando novos. Nesse instrumento, como ele tinha a maioria das cordas originais e a marteleira original, eu preferi simplesmente mantê-las, o que deixa, às vezes, ele menos perfeito do que poderia ser. Vamos adiante. Esse instrumento tem martelos já bastante diferentes. Olhem só como é uma simplificação. Há somente 2 camadas de feltro, cada camada progressivamente mais macia à medida que vai para a superfície da corda. Mas ainda assim, é uma camada de feltro que só tem 7 milímetros. Vamos adiante e vamos observar um martelo moderno sendo comparado. Primeiro, que o martelo do Pleyel 76342 é bem menor, ele é 1 centímetro menor do que um martelo de um instrumento moderno de mesma dimensão, e observem como no martelo moderno a banda de feltro que recobre ela é muito mais espessa e, adiciono eu, de uma densidade também muito maior. Tudo isso, claro, o instrumento moderno precisa para conseguir acionar adequadamente as cordas modernas, que são muito mais resistentes e de calibres muito maiores, né? Adiante, a gente pode observar a clássica mecânica à baioneta,
que é onde os abafadores vão por cima dos martelos, com o intuito justamente de prover um estacato e uma sonoridade mais ressonante no instrumento. Então, o estacato desse instrumento é, como eu gosto de dizer, ele é molhadinho. Num piano moderno, se tu faz um estacato curto demais, tem um som similar a um estalo, porque os abafadores do instrumento moderno são absolutamente eficazes e imediatos. Nesse tipo de instrumento, a ideia era ao contrário. Mesmo nos pianos de cauda, era preferível instrumentos de uma estrutura leve e que ressoassem o máximo possível. Nos instrumentos modernos, não. Nós temos estruturas pesadas que precisam que essa ressonância seja domada, senão ela acaba perturbando. Vamos adiante. E a gente tem aqui uma comparação da mecânica moderna, que está à esquerda, com a mecânica do Pleyel. Só pela foto a gente vê também que a mecânica do Pleyel ela é muito mais leve para o toque, o que favorece esse ataque rápido do martelo para que esse feltro mais macio também proporcione sonoridade. Tá ali. Outra coisa, a mecânica do Pleyel só tem uma mola, enquanto a mecânica moderna do piano vertical tem 3 molas. Então, nesse instrumento histórico, a gente tem aquele contato mais direto com o martelo. Adiante. A clássica estrutura interna Pleyel, do século XIX, onde não vai ferro fundido, absolutamente. São aquelas clássicas barras de ferro forjado que são aparafusadas entre si e ajudam a reforçar os barrotes traseiros de madeira, que são os que realmente fazem o reforço estrutural para o encordoamento. Em seguida, mais uma fotinha só para... observem essa foto do catálogo de 1891. A fábrica tinha muito orgulho dessa maneira de construir instrumentos, tanto que, ineditamente, eles publicaram num catálogo o instrumento desmontado, né? Adiante. Nós temos aqui mais uma foto para reforçar o sistema moderno. Observem que tudo aquilo ali que é dourado é ferro fundido, maciço, o que faz os instrumentos modernos também muito mais pesados para carregar. Adiante, nós temos as considerações de Auguste Wolff, que fala em 1885. Desde muito tempo, a fábrica criou seus modelos de cordas cruzadas, nos quais, longe de copiar a fabricação americana ou alemã, são usados o ferro forjado e o bronze, excluindo quase completamente o ferro fundido. Também, os pianos da casa Pleyel, Wolff e companhia são a prova de acidentes de rupturas, os quais se evitam a duras penas, dando às peças de ferro fundido uma espessura considerável. Isso ele se refere aos americanos. Eles têm uma vantagem, os Pleyel, têm a vantagem de serem muito mais leves do que os instrumentos construídos em quadro maciço de fundição. Um número basta para ressaltar a superioridade do ferro forjado. Nossos pianos de cauda pesam 250 quilos, enquanto os formatos similares alemães pesam mais de 400. Vamos adiante. E aqui nós temos, finalmente, o excerto sonoro da peça Pagodet, de Debussy, onde ele requisita a dinâmica pianissimo e o uso dos 2 pedais ao mesmo tempo. Nós vamos adiante na partitura. E no próximo slide, a gente vê como não há marcação para retirar o pedal, pelo contrário, há uma reafirmação do uso dos 2 pedais, até que finalmente ali, onde há uma mudança textural, tem a mudança. Como eu estou aqui junto do instrumento, eu já vou fazer a execução para demonstrar a sonoridade dele. Professora, a senhora puder ir para o primeiro slide, e daí a senhora vai passando na medida que eu... Tranquilo.
Então, um som, apesar, em pleno 1881, uma sonoridade extremamente delicada e diferente de um piano moderno. Aqui um exemplo daquele staccato molhadinho que eu falei mais cedo. Sempre tem uma ressonância junto dele. Adiante. Aqui, apesar do cruzamento de cordas, os calibres das cordas ainda são de pequenas dimensões, proporcionando uma sonoridade mais discreta. Os abafadores ainda são do estilo pouco eficaz, propositalmente, claro. O pedal na corda dele é verdadeiro, porque quando eu pressiono, a marteleira realmente se transfere lateralmente, de forma que os martelos atingem menos cordas do que no tocar normal. O teclado dele também é mais estreito do que um piano moderno e a profundidade de tecla é mais rasa, de 8 milímetros, o que facilita enormemente as passagens de velocidade. Adiante. Nós temos aqui uma evolução dos martelos da Pleyel durante o século XIX. Ali nós vemos o modelo usado na era de Chopin, onde tem aquele feltro super macio, que ajuda enormemente, talvez o maior responsável pela sonoridade desses instrumentos. Só que o problema é que, como ele era macio demais, ele acabava puindo de tanto contato com as cordas. Então, em seguida, nós temos aquele modelo de martelo de Wolff, onde a gente ainda vê as várias camadas do martelo, são camadas de materiais progressivamente mais macios. A ideia é que os materiais externos sejam macios para ajudar nos pianíssimos, e à medida que as camadas vão ficando mais internalizadas, elas são mais duras para serem acionadas nas dinâmicas mais intensas, o que também faz com que a sonoridade do instrumento seja diferente a cada faixa de dinâmica. Ali, no exemplar de 1885, nós vemos já uma simplificação, criada por Wolff também, que daí basta simplesmente 2 camadas de feltro, o que facilita a fabricação, mas ainda assim comunica com aquele estilo anterior. E por fim, aquele martelo é de Gustave Lion, que é exatamente, a bem dizer, como um martelo moderno, que é formado por uma enorme banda de feltro única, fazendo com que a sonoridade do instrumento, a cada dinâmica, seja como no instrumento moderno, que não importa a faixa dinâmica que tu esteja, a sonoridade do instrumento é sempre a mesma, só muda naturalmente os decibéis. Agora, no próximo, temos Debussy, voltando a Debussy, se apresentando exatamente na sala da Rua Rochechouart. Observem como ao fundo, aquelas pessoas sentadas não são uma orquestra, elas são um público, o que demonstra que o universo sonoro de Debussy ainda é ligado àquele da primeira metade do século XIX, com essas salas pequenas. E, no próximo slide, a gente vê Debussy ao piano numa casa nitidamente aristocrática, né? Observem o tamanho das portas e a riqueza das cortinas. Aquele piano me intrigou, e eu pesquisei para ver que instrumento seria esse, porque imagine uma casa grande e ainda assim um piano vertical, né, sendo usado. Aí eu descobri, no próximo slide, que é exatamente este piano, que foi restaurado por Denis Delcroix, na França, que é da marca Gaveau, que é idêntico ao que está na fotografia precedente. Se nós observarmos esse instrumento por dentro, como a gente vai ver no próximo slide, observem, é um instrumento de cordas paralelas e estrutura de madeira, sem ferro fundido. Isso em pleno final do século XIX. Lembrando, aquelas pessoas compravam naturalmente um instrumento que lhes agradava. Então, e o próprio Debussy se permitiu retratar num instrumento que, digamos assim, poderia ser considerado até antiquado para aquela época, mas na verdade, ao contrário, simplesmente a gente observa que aquela sonoridade doce, delicada e discreta dos instrumentos dos anos 50 e da era de Chopin ainda fazia grande parte do universo musical daquelas pessoas, e como a gente viu no caso desse instrumento, é capaz de dar nuances de delicadeza e de riqueza sonora únicos deles. Adiante, nós temos o piano de Debussy, que não você pode falar de Debussy sem falar do próprio piano dele, que ele também tinha um piano Pleyel, que infelizmente eu não encontrei a foto, mas ele também tinha esse Blüthner, de fabricação alemã. Curiosamente, esse Blüthner de Debussy possuía a patente das cordas aliquot, que era uma patente criada pela Blüthner, onde se inseria uma quarta corda
junto das 3 cordas normais do agudo, que essa corda era afinada também na mesma frequência das cordas que estavam sendo usadas verdadeiramente, mas não era atingida pelo martelo. Ela estava ali simplesmente para gerar uma ressonância de acordo com as cordas que estavam sendo percutidas de fato pelo martelo. Então, isso vem a comunicar diretamente com esses instrumentos tradicionais que são ressonantes, de sonoridade delicada, sonoridade ressonante. A gente viu no estilo da peça de Debussy que essas características são bem-vindas, somam grandemente. E na próxima também vamos ver a Nouvelle Fabrication, de Gustave Lion, porque depois que Auguste Wolff morre, Gustave Lion assume a direção da fábrica Pleyel. E então ele passa a construir os instrumentos Pleyel, tal qual os instrumentos modernos. Aí a gente observa um exemplar de 1892, criado para a sala de concerto, e justamente por isso, com as cordas cruzadas e com o quadro de ferro maciço de fundição. Adiante, nós temos a sala Pleyel, construída em 1927, que daí realmente entra na cultura que nós, a bem dizer, temos até hoje, do século XX, final do século XIX, século XX, que é dos grandes halls de apresentação, com várias cadeiras, o grande artista, aquela ideia listiniana, né, que a bem dizer Liszt cria essa ideia de um pianista e várias pessoas assistindo, e que aqui a gente tem o exemplo maior disso, quando a própria Pleyel constrói um hall com 2.609 lugares sentados, e no registro que eu encontrei, diz que teria mais 600 numa palavra francesa que é lettrade. Em português, significa plataforma. Não sei se essa plataforma se refere aos mezaninos ou se fosse alguma outra estrutura que havia onde as pessoas pudessem ficar, quem sabe, de pé, como acontecia antigamente. Bom, no próximo, vem as nossas considerações finais. Primeira coisa, observa-se que além de uma riqueza histórica muito grande que esses instrumentos representam, eles representam juntamente uma riqueza sonora. Cada um deles é diferente. O próprio Pleyel de Auguste Wolff é diferente do Pleyel de Camille Pleyel, e que depois o Gustave Lion vai fazer um outro conceito de instrumento Pleyel. Todos eles são instrumentos musicais sérios, criados para profissionais e que são capazes de agregar enormemente no repertório de seu tempo. A nós cabe o estudo, né, desses instrumentos e para tentar observar como que esses instrumentos podem vir a somar na nossa compreensão do repertório de suas respectivas épocas. Também importante comentar uma frase que eu gosto muito, é uma frase radical, inclusive, mas que eu acho que ela tem um grande fundo de verdade. Que Massimiliano Di Mario, um importante restaurador da Europa, que é colega de Olivier Fadini, diz: o instrumento histórico ele só deveria ser tocado no sentido da restauração por pesquisadores e pesquisador/restaurador. Porque restaurar um piano, qualquer técnico que tenha conhecimento é capaz de mexer nas cravelhas, ou mexer nos martelos. Agora, a grande questão é como. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de fazer restaurações sem dar a devida atenção a certos elementos, inclusive primários, como, por exemplo, martelos. O instrumento que eu estou restaurando agora, ele tem a marteleira absolutamente moderna, e se observa nitidamente que a pessoa trocou por causa daquele pensamento, o moderno é melhor. Não sei quais são os argumentos que as pessoas usam, geralmente é esse. Ou vou usar cordas modernas porque a potência sonora dele vai ficar melhor do que o que o fabricante tinha feito naquela época, porque era muito arcaico. Não, pessoal. Todos esses instrumentos são conceitos prontos, próprios e estabelecidos. A Pleyel fabricava, na segunda metade do século XIX, 2.000 instrumentos por ano. Essas pessoas sabiam o que estavam fazendo, eles vendiam para o mundo inteiro. Tanto que no Brasil não é difícil encontrar instrumentos da Pleyel, da Erard, da Hertz, de todas essas marcas icônicas e que são de construção diferente do padrão moderno. Então, aí está.
permanecemos nessa viagem, né, no tempo, e ouvindo, tentando ouvir cada vez mais os segredos que esses instrumentos são capazes de nos revelar. Se a professora Gabriela tiver mais alguma consideração. Tá ótimo, Yuri. Acho que agora a gente pode abrir para as perguntas. Sharing. Yeah. Pronto. Aí. Eu vou começar aqui, ó. Eu já tive olhando aqui o chat antes. A Eliana Wagner fala: Boa tarde, eu tenho um piano Pleyel que era da minha bisavó. Ela tocava no cinema mudo aqui da minha cidade, Itapeva, em São Paulo. E mais embaixo ela diz que o piano está todo original. Sabe qual é o Quer número de comentar? série? Qual é o ano do piano? Pois é, Seria... Eliana, depois se você souber o número de série, o ano de construção, Olha, pelo número de série eles vão descobrir o ano de construção, por né? favor, quem estiver aí na plateia, eu e Yuri somos apaixonados por pianos Pleyel. Eu tenho um projeto sobre pianos Pleyel. Vou deixar disponibilizar aqui meu e-mail. Quem tiver, souber de pianos Pleyel, por favor, mande o número de série pra gente, tá? É importante esses dados, que aí a gente descobre muita coisa sobre esses pianos a partir do número de série, tá bom? A Fabiana também pergunta: Debussy também preferia a sonoridade dos pianos Pleyel ao piano moderno? Pois é. Debussy, sabe-se que ele possuía um piano Pleyel, o que já significa alguma coisa. Mas eu, particularmente, nunca encontrei uma referência dele falando diretamente dessa marca. Mas a gente observou aqui como, mesmo com a ausência dessa referência, ele tocava na sala Pleyel, ele era ativo em relação a essa fábrica, possuía um instrumento, e a música dele nesses instrumentos tem esse gostinho, esse tempero encantador. Então, mesmo não tendo essa referência nítida, pode-se afirmar, sem problema nenhum, que é de bom gosto fazer essa associação. Por quê? Porque o instrumento coopera com o estilo composicional do autor. O Tiago Miranda pergunta, né? Se o gavô que você mostrou é com abafadores perfeitos, entre aspas. Não, provavelmente não. Ele até tem os abafadores por baixo, mas mesmo assim não eram tão perfeitos, não. Sabe por quê? Especialmente por causa que nessa época a fabricação francesa como um todo ainda usava cordas de calibres menores e cordas fabricadas pela indústria de Firminy na França. Então, mesmo tu tendo um Pleyel de nouvelle fabrication, não é legal tu usar cordas Roslau construídas na Alemanha, que é as que são usadas hoje em dia pelos pianos de maior qualidade. Tu ainda deve usar uma corda histórica um pouquinho mais leve. Aqui tem várias entradas no chat parabenizando vocês e falando da excelente explanação, da palestra riquíssima. E eu também compactuo com eles, achei a palestra maravilhosa. Eu nos Estados Unidos eu tinha uma aluna que tinha um piano da fábrica do Clemente. Ela era um piano também bem delgado, bem leve, e os martelos, os abafadores eram mínimos, né? Os martelos eram bem pequenininhos também, as cordas paralelas e tal. E é engraçado que era uma antiguidade, né? A gente fazia aula da menina, ela era pequena criança, a gente fazia aula no piano, mas uma vez a mãe dela convidou um pianista para fazer um recital lá, enfim. E o pianista é um pianista de hoje, né? Então ele quis tirar do piano um som que o piano não tinha, né? Por exemplo, Praticamente teve que chamar depois o restaurador, porque depois desse recital foi um pouco catastrófico para o instrumento. Mas enfim. Fátima, isso foi muito ressaltado no curso que eu fiz com esses instrumentos históricos, porque praticamente todos os alunos chegavam e queriam aplicar a mesma técnica, a mesma força nos instrumentos modernos, nesses pianos históricos, e soa terrivelmente mal. E não Fica tem como, né? horrível, não tem como. E Exatamente. eles batiam muito nessa tecla. É muito interessante isso.
Eu parabenizo vocês muitíssimo, porque eu acho que isso que o Yuri terminou falando é verdade. Você só entende as práticas interpretativas se você sabe para que instrumentos aquele repertório específico foi composto, foi pensado, né? Porque isso faz toda a diferença. E hoje em dia a gente pode dizer que a gente transcreve isso tudo, né? Porque a gente não vai conseguir tocar igualzinho no piano moderno. Mas com esse conhecimento histórico, você pelo menos tenta chegar perto daquele ideal sonoro da época, né? E tenta entender melhor as indicações da partitura, né? Não, e o mais bacana de tudo é ver como o instrumento ele colabora, é impressionante. Ele colabora, como a professora Gabriela disse, às vezes certas indicações na partitura a gente fica estudamos não só o trecho, como estudamos formas de fazer o trecho funcionar bem. E às vezes a gente simplesmente senta num instrumento desses e ele revela para nós, ele já nos dá todas as diretrizes. Sim, exatamente. O Henrique Segala fala aqui: existe um playel de cauda em Jundiaí, onde moro, deve ser. E já vi um playel de armário em um hotel em São Lourenço, Minas Gerais. Sonoridade incrível. Ai, Quem mais? por favor, me escreve, me manda um e-mail. Entre em contato comigo, por favor. A Eu quero. Eliana, que tem o piano da bisavó, disse aqui: com certeza vou olhar com outros olhos o meu playel e até agora só tinha valor sentimental. É interessante notar porque mesmo com a Nouvelle Fabrication de Gustave Lyon tem aquele fenômeno que eu comentei mais cedo, né? Ainda é um instrumento que, digamos assim, é um piano de estilo americano por toda a estrutura, porém com sotaque francês. Eles sempre procuraram a leveza da sonoridade. Você falou também do Blüthner. Tem, bom, não sei aonde está agora, mas no Rio de Janeiro, na Academia de Música Lourenço Fernandes, eles tinham um Blüthner desse com a quarta corda, né? E realmente era uma sonoridade bem diferente, porque ela vibra por simpatia, né? E Sim. ela enriquece muito o som do instrumento, né? É bem interessante. Não sei que fim levou esse instrumento, infelizmente. Mas alguém gostaria de colocar alguma pergunta aqui no chat? Não? Em relação esse comentário aqui do Henrique, as indicações de dinâmica, só esclarecendo, essa edição que eu utilizei é do a Equiê. Nacional Polonesa, né, editada pelo IQE, é a nova. E é o seguinte, as indicações de dinâmica tem mais indicações porque ele coloca e adiciona as indicações que estão contidas nas partituras dos alunos de Chopin, que Chopin deixou a lápis. Então, por isso que é diferente de algumas edições, tá? Também é de Chopin, mas elas se encontram nos exemplares dos alunos. E, coincidentemente, essa edição que eles utilizaram no concurso de piano Chopin, de pianos históricos, tá? É a referência. E acredito que deve ter sido também a edição de referência do piano que aconteceu esse ano. Que eu vi muita gente utilizando pedalização original, se esforçando para fazer. Né? As questões de notas, diferença de notas, foi muito interessante eu vi esse ano, o concurso. Acho que vale a pena também falar que o John Rink, que é um dos grandes especialistas de Chopin, né, da Universidade de Cambridge, ele está colaborando com a edição Peters. E Isso. ele também está fazendo novas edições de toda a obra, né? Então é interessante comparar as Maravilhoso. duas, a do Equier e o do Peters. Hã? Ele tem aquele site maravilhoso, né, da Sim, Cambridge, que tem as é, primeiras edições, alguns manuscritos, vale isso, muito os a pena autógrafos. acompanhar. Isso. Uhum. Ele estava no júri, né, também. Sim, ele tem estado no júri já há umas 3 edições, eu acho. Bacana. Enfim. Bom, gente, eu acho que estamos chegando ao final aqui, são 18h23. Supostamente para acabar às 18h30. Se ninguém tiver mais nenhum comentário ou pergunta,
Eu acho que a gente pode encerrar e eu agradeço muitíssimo a ter tido a oportunidade de mediar aqui essa palestra, que eu também gosto muito desse assunto e foi excelente. Muitíssimo obrigada. Também gostaria de Muito agradecer obrigado. a todos pela presença. Obrigada, Fátima. Obrigada, Yuri. É um enorme prazer estar aqui e falar sobre Chopin, sobre os pianos Pleyel. Somos apaixonados por esses instrumentos.